você está no Alesp Cidadania Especial. Vamos falar dos desafios em relação ao orçamento público para o próximo governo, para o executivo. Todos nós temos que fazer o nosso orçamento. Imagina o estado de São Paulo, como tem que se planejar, né? São mais de 300 bilhões, 317 bilhões o orçamento para o próximo ano, investimento aí na casa dos 30 bilhões de reais. A gente vai entender como é que este orçamento impacta na nossa vida. Eu convidei aqui 3 especialistas, começar aqui com o nosso colega Marco Antônio Chicarone, ele é presidente do Sinafresp. Marco, obrigado pela sua presença. Eu não vou aqui dar o currículo inteiro de todos vocês, então faz um resuminho aí da sua função no Sinafresp e o que é o Sinafresp, por favor. Seja bem-vindo. Muito bom, Jeremias. Muito obrigado pelo convite. E muito oportuno esse assunto. Somos um grande condomínio, o Estado, né? E discutir o orçamento do Estado é fabuloso. E o Sinafresp é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Então, nós, na nossa atribuição, a gente é a parte de entrada dos recursos do Estado para esse orçamento que vamos estar conversando hoje aqui. Aquelas pessoas que fazem o recolhimento especial do ICMS aqui no estado de São Paulo. Renato Eliseu, coordenador do LabGov USP. O que é o LabGov? Jeremias, obrigado pela oportunidade da entrevista, também obrigado aos colegas aqui presentes. O LabGov, ele é um grupo dentro da USP de pesquisa e gestão aplicada. Então, não só focado na pesquisa acadêmica, mas em fazer com que as pesquisas tomem corpo. Então, nós temos pós-graduações, nós trabalhamos junto com alguns estados e municípios. Então, é fazer com que a USP saia do muro e discuta políticas públicas para fora da universidade. É isso que a população quer saber, da coisa aplicada, né? Como é que muda no nosso dia a dia. Com a gente também Ricardo Bueno. O Ricardo é administrador, ele é do Programa de Doutorado Profissional de Políticas Públicas da INAP e também da Unifesp, representando aqui a academia. Já falei um pouquinho do seu currículo, né? Isso, queria agradecer o convite da TV Alesp, agradecer a participação dos colegas também. E eu acho que é super importante, né, a gente se posicionar. Então, a academia tem um papel importante nesse debate, em trazer novos temas. Então, é nesse sentido que a gente está aqui com vocês. Ô, Ricardo, a gente, na gravação desse programa, justamente focando aqui dentro das eleições finalizadas ou finalizando e os desafios para o próximo governo, né? Então, eu queria começar com uma pergunta mais abrangente. Lá na Constituição de 88, qual é que foi a proposta do orçamento? De você dar mais transparência, do Poder Legislativo poder fiscalizar mais e, principalmente, dos instrumentos, direcionar os recursos públicos através do PPA, enfim, né? Estamos cumprindo esse desafio ou estamos falhando? Então, eu acho que a gente vem cumprindo adequadamente esse desafio. Obviamente, é um processo de maturidade, né? Não só institucional, mas um processo de maturidade da nossa sociedade. Então, a gente tem sim instrumentos normativos estabelecidos que vêm sendo aprimorados. Eu gostaria sempre de colocar a questão também da transparência, o que vem aumentando aí a questão de divulgar as informações, mas a gente ainda tem, obviamente, alguns desafios. E esses desafios é que a gente precisa agora começar a enfocar. Eu acho que a gente passa aí 30 anos de constituição, de construção das nossas instituições e a gente precisa avançar, né? Avançar em como a gente consegue atender melhor a nossa sociedade, como a gente consegue avançar também nos debates. Ô Renato, dentro desse foco ainda, a minha questão é assim, em relação ao plano plurianual. Há especialistas que fazem uma certa crítica, dizendo que, olha, basta você segurar o teto da inflação, o Banco Central com a sua autonomia, lei de responsabilidade fiscal e está tudo pronto. E o planejamento foi ficando meio de lado, é o que alguns especialistas apontam. Qual é a sua opinião? O planejamento ele é essencial dentro do setor público, né? O PPA, muito mais do que um instrumento só no papel, ele serve para orientar as políticas públicas de médio prazo, já que nenhuma política pública resolve um problema social complexo num período tão curto, né? Então, voltar para esses instrumentos de planejamento e utilizar eles de uma maneira séria, né? Assim como proposto pela própria legislação, é peça fundamental para que a gente tenha não só um bom gasto do recurso público, como também fazer uma boa gestão pública e, mais que isso, né, avaliar os resultados dessas políticas públicas, desses gastos, para ver se de fato eles estão sendo efetivos, né, e essas políticas estão sendo eficazes. Então, deixar de lado qualquer instrumento de planejamento é, sem sombra de dúvida, um erro muito ruim do ponto de vista de quem faz a gestão.
Ô Marco, eu fui direto falando aqui de PPA e de LOA, né? Fica à vontade se você quiser detalhar e a sua opinião a respeito disso, principalmente em relação ao plano plurianual, que a gente vem dele, depois vem a lei de diretrizes e depois o orçamento em si, né? Você podia detalhar um pouco para a gente e se a gente está conseguindo, naquele plano plurianual, chegar a ter efetividade no orçamento? Então, olha só, conversando aqui, pegando o gancho até dos colegas, né, a questão da transparência, a questão do planejamento é importante, e a questão da transitoriedade de um governo, né, o plano plurianual e o planejamento até nessa visão de Estado, porque esse nosso condomínio em que vivemos é o Estado e ele dura muito mais do que os 4 anos de um governo ou uma eventual reeleição. Então, toda essa visão de Estado, muito mais de governo, das estradas que tem que existir daqui a 20 anos, dos hospitais que tem que atender, da segurança que tem que estar presente durante toda a vida deste mesmo Estado, desse nosso condomínio, é o assunto que aí sim, com a transparência que precisa ser feita de um assunto que por ser um condomínio muito grande, é um assunto bastante complexo, bastante pesado. Mas, de qualquer forma, não é tão complicado assim. A gente tem que receber dinheiro e aplicar bem esse dinheiro dentro do que esse plano plurianual, do que a lei de diretrizes orçamentárias preveja dentro de um processo legal e constitucional, que é esse que a gente vai exercitar hoje aqui. Exatamente. Renato, vocês ficam à vontade para complementar, mas eu queria falar um pouco de investimento, né? A gente falava aqui antes de começar o programa, 31 bilhões e meio de reais é que o Estado de São Paulo tem para investir e conforme a gente levantava aqui, segundo informações, maior inclusive da União, que é cerca de 20 e poucos bilhões, enfim. Parece então que é o maior do Brasil, deve ser, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar ao longo dos anos e das décadas, esse investimento vem caindo, né? Como é que faz para reverter isso? Perfeito, vamos lá. Até vou só retomar um pedacinho da outra pergunta para ajudar o telespectador a entender um pouco dessas siglas que a gente está comentando. Correto, né? Correto. A gente tem como estrutura proposta pela Constituição, e na verdade até por legislações anteriores, que o nosso planejamento público, que corresponde não só ao planejamento, mas também à parte financeira, então a gente chama de ciclo de planejamento e orçamento, são compostas por 3 peças, né? O plano plurianual, que é um planejamento de 4 anos, e 2 planos que deles derivam. A lei de diretrizes orçamentárias, que vai, como o nome já diz, dar as diretrizes para a construção do orçamento, né? E a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, esses 3 planos, eles caminham em conjunto ao longo desse processo. E nele a gente tem essa palavra que você falou que nos é tão cara, que é investimento, né? Porque no plano plurianual é onde o governo apresenta quais são as propostas de investimento que ele vai fazer ao longo dos 4 anos de vigência desse plano, né? E por que o investimento é importante? O investimento é importante porque é ele que faz com que o Estado de São Paulo, por exemplo, ou como qualquer outro estado, cresça. Né? Então, para além dos gastos que a gente vai chamar de correntes ali, que são a manutenção da máquina pública de uma maneira geral, a gente tem os gastos de capital, que a gente chama de investimento. Então, são eles os que vão dizer, né? Se a gente só aumentar o gasto de manutenção, quer dizer que a gente não está crescendo. Se a gente aumentar os gastos em investimento, quer dizer que a gente está crescendo. Então, esse é um grande desafio, né? Sempre aumentar o investimento, sempre fazer com que o Estado cresça, porque crescer, por sua vez, significa aumento de empregos, significa melhora de infraestrutura, melhora de prestação de serviços de uma maneira geral. O Estado de São Paulo, hoje, tem uma arrecadação bastante relevante. Claro que sempre é bom a gente ter mais orçamento, né? Mas a gente não pode desconsiderar que é expressiva a arrecadação do Estado de São Paulo ao ponto de fazer um investimento de 31 milhões de reais, né? Mas a gente, de novo, né, dentro da lógica do planejamento, tem que operacionar com qualidade para onde vai esse investimento. E claro, novamente, a gente fala aí de 31 milhões de reais, mas esses 31 milhões... Bilhões, desculpa. Ele tem que ser pensado dentro de uma perspectiva de... ele é alto ou não? A gente tem que pensar o quanto vai ser de inflação, por exemplo, né? A gente teve nos últimos anos, estourou o teto aí da inflação. Então, por máximo que pode parecer que ele está crescendo,
no fundo, quando a gente faz uma série de cálculos da correção, ele fica aí muito próximo do que a gente já vem fazendo, né? Então, ele aumenta numericamente, mas quando a gente olha para o preço dos produtos, para o custo que o Estado vai ter para efetivar isso, a gente pode dizer que ele está ali quase que equivalente aos anteriores. Sim. Ricardo, desculpa, é Renato ou Ricardo. Ricardo, a gente não consegue fugir muito das questões estruturais quando a gente tem que chegar nas reformas, né? Reforma tributária, reforma previdenciária e várias outras, né? Porque quando a gente está falando de investimento, a gente está falando também em produtividade. Eu queria que você comentasse, porque a gente está num período aqui eleitoral, de desafios, né? Mas isso são coisas que a gente brincava no começo do programa, vem pensando há 30 anos e tem que pensar para os próximos 30, né? Em relação a essa questão estrutural, para que a gente possa ter mais investimento e o orçamento seja cada vez mais efetivo. Eu acredito que a gente precisa pensar nesse avançar, né? Então, como os colegas já falaram, a questão do bom uso dos recursos públicos, a questão de uma necessidade, que a gente sabe, as necessidades sociais, elas são imensas e, possivelmente, acho que esse é o maior dilema do orçamento, né? O quanto você consegue atender a sociedade nesses seus anseios e nas suas necessidades. Então, colocando numa perspectiva histórica, os movimentos de reforma do Estado, de uma forma geral, já estão aí há mais de 8 décadas, então são muito anteriores à Constituição. E o que a gente acaba vendo muitas das vezes é que aproximações, melhoria contínua, simplificações, modificações acabam sendo chamadas de reforma, mas de fato talvez esse não seja o melhor nome para esses movimentos. O que a gente percebe, e que aí acho que é um grande ponto de avanço para que a gente consiga investir melhor esses recursos, etc., é que a gente precisa começar a integrar um arcabouço um pouco maior que já é disponível para os governos dentro do nosso marco legal. Então, a gente precisa olhar um pouco, por exemplo, as políticas públicas. Não se trata de discutir se vai focalizar ou se vai ter uma política mais abrangente, mas a gente precisa olhar as políticas públicas do ponto de vista dos seus resultados. E eu só consigo ver isso, sistematizar esses resultados por meio de uma análise de evidência das políticas públicas. Né? Essa evidência em políticas públicas, eu acho que é uma perna da qual a gente ainda precisa, eu diria assim, fortalecer. Um outro elemento que a gente precisa integrar e que eu acho que tende a, de certa forma, ajudar a dar um pouco de vazão das necessidades versus o que a gente consegue, é a questão da governança do orçamento. Né? Então, a gente sabe que existem necessidades. Hoje em dia a gente tem programas isolados, inclusive no governo, que falam de sustentabilidade, que falam da própria gestão fiscal, mas a gente precisa olhar isso de uma forma conjunta. Por quê? Porque a gente também sabe, a gente tem estudos lá no DPPG, lá o nosso doutorado em políticas públicas da ENAP, que a gente sabe que a despesa, eu vou chamar de despesa corrente dos governos, aquela despesa que é com o pessoal, ela é crescente. E a gente também tem que entender que existem desafios que são colocados agora e que só vão aparecer 20, 30 anos depois, como, por exemplo, as aposentadorias e pensões. Né? Então, a gente precisa, por isso que é necessário um arcabouço um pouco mais ampliado para que a gente consiga entender e compartilhar, eu diria assim, combinar, né? Compartilhar os desafios e combinar as nossas ações de uma forma que o orçamento se torne ainda mais realizador das potencialidades, por exemplo, do nosso Estado. Muito bem, ficou bem claro. Agora, a gente não pode deixar de falar do desafio para o próximo governo, Marco. A gente sabe que a máquina arrecadatória é eficaz, eficiente, né? E os gastos, quais são os desafios principais, vou passar essa pergunta para todos, do governo que se inicia em janeiro de 2023? Pois bem, o governo que está chegando, então, bom, ele já chega com esse orçamento proposto de 317 bilhões, e aí eu vou puxar um pouco a conversa para o lado que me é mais próprio, que é o lado da entrada desses recursos no Estado. Então, desses 317 bilhões orçados, mais de 80%, 82%, 83% vem de impostos, vem do ICMS, fortemente, vem do IPVA. Então, e esses impostos são a parte que são gerida por nós, auditores fiscais. Então, todo esse trabalho de arrecadação, ele carece de ser feito acompanhado, então, mês a mês, período a período, que a gente garanta que lá no final
todos os recursos tenham chegado para o governo, para que aí sim essas políticas públicas possam ser bem implementadas também no seu prazo. E aí vale a pena trazer um pouco a questão das renúncias fiscais. Nós estamos falando aqui dos dinheiros que entram, dos 300 milhões, dos 80%. Mas se a gente olhar lá no orçamento, e eu não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado, apenas temos que discutir. Tem 85 bilhões de reais em renúncias fiscais. 85 bilhões de reais que não serão arrecadados. De novo, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas eu digo, essas renúncias, esses benefícios fiscais sempre são concedidos em troca de contrapartidas. Geração de tantos empregos, construção de tais obras de infraestrutura e assim por diante. Então, também nessa linha da transparência que conversamos lá no começo, é importante que nós, corpo técnico, mas que a sociedade nos ajude e se interesse em acompanhar, por exemplo, essas contrapartidas. Porque, olha só, nós estamos falando de 80 bilhões, que se eu não errar na conta aqui, 20%, né? É um bom dinheiro. A gente está falando de 30 bilhões de investimento, que são 10% do orçamento. Sim. Estamos falando de 20% em renúncia. É um assunto que vale a pena a gente ter muitas conversas e acompanhar muito ao longo de todo o período. Renato, por favor, complementa aí em relação às renúncias. Perfeito. Acho que as renúncias, né, como o Marco bem colocou, elas são uma parte grande do nosso orçamento e tem também ao longo desse período aumentado, porque ela faz parte aí de tentar também fazer com que alguns setores da nossa economia busquem um avanço, um desenvolvimento, né? Então, como o Marco bem colocou, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, desde que a contrapartida, né, que aquela área, aquele setor que vai receber essa renúncia, tenha contrapartidas relevantes, como, por exemplo, a própria geração de emprego, né? Então, eu renuncio receber aí um imposto na contrapartida de que os investimentos que você, como empresa, vai fazer, vai melhorar a qualidade dos empregos, vai aumentar o número de pessoas empregadas, né? A questão é que isso não pode ser desassociado, de novo, de uma estratégia de Estado, né? Sair renunciando todos os setores, às vezes setores que, do ponto de vista da dinâmica da política pública, da economia, não são tão importantes assim, né? E aí essa renúncia acontece por algum motivo que a gente precisa estudar. Então, não sair ofertando renúncia, né, de qualquer forma, mas pensar ela dentro de um modelo de Estado ou dentro daquilo que a gente precisa de políticas públicas. Aproveitando, inserindo outro tema fiscal que nesse sentido é muito importante da gente pensar, é também aqueles recursos que a gente não arrecada pela informalidade, né? É importante pensar, e isso tem crescido muito no nosso Brasil, aquele empreendedor informal, né, que para fugir ali do desemprego acaba fazendo o seu negócio, mas que não paga imposto ou não se regulariza de maneira geral e por isso também acaba não pagando imposto, né? Ele é uma parte importante da nossa economia que pode dar contribuições, mas claro, se a gente quer trazer essa pessoa, esse pequeno empreendedor que está começando ali na sua comunidade, a gente precisa cada vez mais, né, reformar o nosso sistema fiscal para que simplifique, para que esse imposto não seja também um impeditivo para que ele empreenda, né? Mas ele também, de um outro lado, tem que saber que esse imposto dele é muito importante para a política de educação, para a política de saúde e daí por diante. Então, um outro desafio, além das renúncias que eu proponho, é pensar como a gente pode formalizar, trazer esses empreendedores para junto do Estado, aí numa ação mútua de melhora para ambos. Vou passar esse desafio aqui para o Ricardo. Ricardo, para o próximo governador, que na verdade é um desafio para o próximo governador. Exato. Ele tem aí 2023 para pensar, ele vai fazer o próximo plano plurianual, né? Em relação à renúncia fiscal e em relação à formalização para que o Estado arrecade mais. Qual é o tempo hábil que o novo governador vai ter e possibilidades para trabalhar nesse campo? Eu acredito que, na verdade, esses primeiros meses do próximo governador são muito importantes em termos também da construção da agenda legislativa que ele vai fazer, né?
Então, para que a gente tenha um processo aberto e transparente de discussão de ideias com a potencial participação da sociedade civil de forma organizada ou de forma individualizada, é super importante que esse tema passe a fazer parte da pauta legislativa do próximo governo. Então, ele tem esses primeiros, eu diria assim, 90 dias para fechar toda essa pauta de importância que ele tem, e aí ele vai construir essa pauta, seja o PPA, sejam outros temas, porque a gente não pode olhar para o PPA desassociado do orçamento. A gente sabe que o PPA, como ele é um plano de 4 anos e ele pode levar ações, às vezes, de um ano, de um plano para o outro, portanto, ações podem levar mais do que 2 PPAs, às vezes até 3 PPAs, elas se modificam, obviamente, mas ele tem aí, eu acredito que ao longo desse primeiro semestre, para que ele tenha esse desafio de ter mapeado os projetos e programas que ele vai continuar o debate na pauta legislativa. Agora, especificamente, falando em relação ao que os nossos colegas trouxeram aqui antes, então, não adianta nada ele pegar os primeiros 90 dias ou trabalhar um PPA se ele não conseguir consolidar estas evidências das políticas públicas, se ele não conseguir compreender adequadamente o impacto desses benefícios, vou chamar de benefício fiscal, que está sendo dado. Porque, veja, esses 85 bilhões, eles deveriam estar sendo somados aos 31 bilhões, potencialmente, como opções que a sociedade tem em termos de investimento, né? E aí eu preciso ter uma boa análise de síntese, de evidência dessa política ao longo do que já foi tido como benefício ao longo dos últimos PPAs, ao longo dos últimos planejamentos orçamentários, para entender como que isso, numa perspectiva de governança da sociedade, pode ser ou continuado, ou aprofundado, ou olhando na perspectiva de vocação de futuro das nossas regiões no interior do Estado, o que precisa ser feito a mais para apoiar esse desenvolvimento. Então, eu acredito que assim, não é um desafio, eu diria assim, trivial. Sim. É bastante complexo, principalmente porque ele compromete nesse próximo PPA não só o governo dele, mas o primeiro ano do próximo governo. Exatamente. O Ricardo Bueno vai voltar com a gente depois do intervalo, porque ele falou muito aqui em evidência, né? É evidência, né? A palavra que ele usou bastante. E depois do intervalo eu queria que ele desse um exemplo prático. Vamos pegar, por exemplo, a educação. O que é essa evidência? É fazer com que um programa tenha efetividade? Como é que se mede? Isso dá para medir no orçamento? Quantos alunos passaram de ano? Enfim, como é que se dá? A gente vai saber depois do intervalo e também qual é o papel aqui da Casa, do Legislativo, na fiscalização e na colaboração com o Executivo no orçamento do próximo ano. A gente volta já. Olá, você está no Alesp Cidadania Especial, tratando aqui dos desafios para o próximo governo do Estado de São Paulo, especialmente sobre o orçamento público. Eu vou voltar aqui a palavra com o Ricardo Bueno é administrador e é também do Programa de Doutorado Profissional da Unifesp, e explicava antes do intervalo aqui para a gente como é que você dá efetividade ao orçamento, né? Sabe, você fez um orçamento lá na sua casa e depois você fala, poxa, aquela área ali a gente deixou relegada, né, da educação, da saúde, porque faltou. E como é que está valendo a pena a gente investir nessa área aqui? Está dando resultado? Isso que eu queria que você desse um exemplo prático, Ricardo. Como é que o orçamento prevê esse resultado, números que a gente acompanha? Vamos pegar a educação ou uma área que você queira aí? Então, o orçamento, sim, ele é uma peça que ele prevê recursos e uma meta física que vai ser atingida. A questão é que muitas vezes a meta física, ela não representa de fato a efetividade, ela representa muito mais um aspecto de eficiência e eficácia da política, né? A efetividade, ela é medida num prazo maior, às vezes, do que o próprio mandato de um governo específico. Então, para vencer esse desafio, para tentar contribuir nessa evolução da política pública, o que vem sendo proposto pela academia é uma consolidação, ou seja, a síntese das evidências dos resultados das políticas públicas que foram implementadas em um dado governo, em alguns governos, ou seja, ao longo de um determinado período de tempo. Então, vamos pegar o exemplo da educação. E são sempre temas que levam a uma discussão, e uma discussão acalorada, né? Então, quando a gente está falando da educação, são temas bastante sensíveis, porque tem a ver com como a gente valoriza, né? A gente atribui, percebe valor
na formação das nossas crianças, né? Eu tenho 2 filhos, então aproveito para dar um beijinho para eles aí. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente já sabe que tem algumas ações que são muito eficazes e efetivas em relação à educação. Então, por exemplo, quando você está trabalhando com a comunidade escolar, a gente sabe que uma gestão democrática, que o dinheiro na escola, que o tempo integral, são políticas que aumentam o desempenho de longo prazo dos estudantes. Isso não é medido num ano, em 2 anos, é medido ao longo de um certo tempo. Da mesma forma, por exemplo, na saúde. Então, a gente sabe, por exemplo, na saúde, que se você investir em ações de prevenção, por exemplo, da gravidez juvenil ou na adolescência, você acaba economizando 6 vezes mais aquele montante que você investe, né? Além do que você tem um desfecho, que a gente chama de desfecho humanístico, que tem a ver com a perspectiva de vida que aquela menina tem, que tem a ver com a inserção que ela tem na escola, porque uma vez, possivelmente, ela grávida não poderá, ou às vezes fica meio que se sentindo mal em participar das atividades na escola, se ela não é bem acolhida. Então, a gente precisa pensar nessa síntese de evidências. Por quê? Porque, de um lado, a síntese me mostra o que é efetivo e eficaz ao longo do tempo, e do outro lado, ela também pode me mostrar quais são os investimentos que precisam ou poderiam ser priorizados. A gente sabe que tudo é importante, mas a gente também sabe que o orçamento, ele é sempre uma peça de difícil articulação, porque ele é limitado para necessidades, por exemplo, em saúde, que são infinitas. Sim. Né? Então, eu acho que... Mas, por exemplo, para a gente ficar na educação, como é que a gente tira isso como parâmetro? Um histórico do passado ou exemplo de outros países? Por exemplo, vamos investir mais no ensino médio do que nas faculdades porque dá mais retorno? É por aí? Você tem que ter algum parâmetro. Isso. Né? Na verdade, são sistemas de ensino diferentes, são níveis diferentes. Né? Então, por exemplo, o que vai ser avaliado para se julgar o sistema de ensino superior, e no Brasil, aproximadamente 2/3 da pesquisa é feito nesse sistema público, então vai ser exatamente esses desfechos da transformação dos benefícios da educação superior em benefícios para a sociedade, seja por novas técnicas e processos, por exemplo. Tá? Mas também existe a formação dos novos profissionais. A gente está aqui hoje falando, mas muitos de nós, eu, por exemplo, fui aluno de escola pública durante a minha vida praticamente inteira. Então, é esse resultado que a gente dá para a sociedade. Você também forma as pessoas que vão ser as pessoas que vão estar aqui discutindo amanhã. Por outro lado, quando você está falando, por exemplo, do nível médio que você falou, a gente pode sim se apoiar em evidências de outros países, mas é super importante que a gente faça uma análise da nossa realidade. Então, por exemplo, claramente a realidade de inserção da nova matriz curricular no estado de São Paulo, ela vai ser diferente do que num outro estado do Nordeste. E o que a gente precisa ver é como que essa construção e a implementação dos nossos materiais e dos nossos processos aqui no Estado, como isso apoiou o resultado em termos dos desfechos. Então, entende, eu posso ter tanto uma estrutura de análise de síntese de evidência mais geral e que traz experiências de outros locais, mas é fundamental que eu tenha também uma síntese de evidência e o registro das atividades e dos projetos e programas no local de realização. Muito interessante. O Renato, ele estava falando isso daí, eu estava lembrando da questão da gente fazer essa verificação ao longo dos anos, né? Da escola pública. A gente que tem um pouquinho mais de idade, né? Não são todos aqui, lembra-se, teve um tempo que o ensino público era muito melhor que o particular. Hoje o particular é melhor. A gente, né, até lembra com um pouco de saudosismo, como era entrar numa escola pública era um desafio, assim, porque todo mundo queria, enfim, né? É um pouco do que ele está falando, né? É olhar para o passado e ver o que está dando certo, por quê, quais são as evidências e onde é que a gente vai investir para melhorar. Agora, eu queria que você falasse, pode complementar se quiser, mas prometi no bloco anterior falar da questão dos deputados, né? Porque é uma sintonia aí do executivo com o legislativo. Como é que é a participação aqui do legislativo? Porque o legislativo ele tem essa diversidade. São 94. Enquanto o executivo tem um governador, são 94 deputados de partidos diferentes que têm que compor e fiscalizar o executivo. Como é que aqui a Casa Legislativa é importante nesse desafio para o próximo governador?
Perfeito. A Casa Legislativa ela é essencial em tudo que o governador vai fazer, né, nos próximos 4 anos. Né? A gente tem uma máxima dentro da administração pública que a gente fala: a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. E aqui é a casa por excelência da criação das leis. Né? Então, qualquer passo que o novo governador quiser dar, ele vai precisar, né, ter um apoio da Casa Legislativa. Seja isso aí no orçamento, então, na revisão de alíquotas, seja para baixo, para cima, na criação de novos impostos dentro do que se pode, renúncia, todos esses pontos que a gente falou, todos eles vão ter que passar não só pelo Executivo, mas também aqui pelo Legislativo. E aí, o governador formar uma governabilidade, mesmo com partidos diferentes, vai ser fundamental para que ele consiga fazer com que essas pautas avancem. Né? Então, esse também é um desafio do próximo governador, né? A relação com o parlamento. Mas, para além disso, o parlamento ele tem um ponto muito importante nas políticas públicas, que ele é, em alguma medida, também a ponta entre o cidadão e o executivo. Né? Os deputados têm a sua base, onde eles foram bem votados, os seus segmentos a qual eles representam. Então, a partir dessa experiência, desse trabalho que eles têm com essa população, eles vão poder subsidiar o poder executivo para desenhar políticas públicas que, de fato, correspondam também à vontade da população, né? Porque senão, às vezes, o executivo vai fazer, vamos supor, né, uma estrada em determinado local, enquanto toda a população ali tinha por vontade que fosse algum hospital, alguma coisa assim. Então, o legislativo ele traz, né, o povo vivo para dentro do executivo. Então, o governador também vai ter esse desafio de saber ouvir os deputados, né? Não só entendê-los do ponto de vista da dinâmica da aprovação dos projetos de lei, inclusive do orçamento, né? Mas ouvi-los também do ponto de vista de o que eles trazem da população. E os deputados, para isso, têm também alguns mecanismos, como a audiência pública, né? Como também ter escritórios ali na sua base. Então, o parlamento, a gente pode dizer que ele é um coração de todo esse processo, né? Então, é sempre importante também a gente ter um parlamento de muita qualidade, né? Um parlamento que esteja disposto a discutir orçamento, como estamos fazendo, disposto a discutir a qualidade das políticas públicas, como o professor Ricardo bem nos colocou, né? Então, o orçamento é muito importante. Demais. E eu queria agora perguntar para o Marcos Ciccarone um pouquinho sobre transparência, mas antes eu vou dar alguns números aqui, que é do orçamento para o ano que vem. O governo do Estado planeja direcionar 28 bilhões para a saúde de reais, do Estado de São Paulo, 49 bilhões para a educação, 27 bilhões para a segurança. Isso aí, me parece, são os recursos que a gente fala carimbados, né, que já são direcionados. Agora, Marco, vou falar um pouco de transparência, porque como é que a população pode participar cada vez mais? Porque, de um lado, tem as audiências públicas, lá do Executivo, tem aqui do Legislativo, né? Eu me lembro, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que em Nova York, o cara entra com um aplicativo, assim, ele vê um terreno vazio na rua, ele clica lá e já manda direto para a prefeitura engraçado que muitos dos terrenos que estavam vazios e juntando lixo era da própria prefeitura, isso em Nova York, não é São Paulo, não. Então, assim, a tecnologia vai nos ajudar, Marco, para ficar cada vez mais transparente e para que a gente ali no posto de saúde, na escola, possa ajudar a fiscalizar também? Isso, olha que bacana. Sim, a tecnologia já está aí, ela já está disponível para nos ajudar, né? E eu espero que nessa conversa que estamos tendo aqui, nesse programa especial de cidadania, que fique lá razoavelmente clara essa questão de que, assim, quando a gente fala, temos que pagar impostos, vem lá um cobrador de impostos e tal, os impostos, eles são esse recurso que paga a escola, que não é gratuita, ela é paga, o professor tem que ser pago, a infraestrutura tem que ser paga, né? A segurança, a saúde. Então, assim, não é que o serviço público seja gratuito, de maneira alguma. O serviço público é pago a partir desses impostos que são arrecadados. Então, que fique, assim, um pouco mais simples, um pouco mais tranquila, essa imagem de que, poxa, eu tenho que pagar impostos, né? Mesmo esses empreendedores pequenos, né? Que é importante pela própria cidadania.
Que eles tragam, então, recursos que possam ser usados nessas questões todas de políticas públicas. E aí, sim, nessa questão da transparência. Então, quando a gente diz que tem 28 bilhões para segurança, 49 bilhões para saúde, então, são recursos, sim, carimbados. É bom que assim seja, porque a gente não deixa, então, desprovida de recursos áreas importantes. Isso está lá dentro da lei. Agora, a questão, então, da transparência, no nosso contexto aqui, da execução orçamentária, se dá muito a partir disso, a partir dos deputados da Casa Legislativa. Todos eles têm lá suas redes sociais, todos eles têm lá o seu Instagram, os seus e-mails, para receberem essas consultas, essas denúncias, essas sugestões. E a partir daí, aí sim, num processo cidadão, e esta casa é absolutamente sensível à pressão popular, no bom sentido. Então, se muita gente vem e diz, olha, deputado desta região, temos aqui uma circunstância que mereceria recursos públicos, pronto, está disparado o processo, que aí uma assembleia cidadã que preste atenção na sua base eleitoral, vai encaminhar isso aí. Então, para resumir, todos os recursos estão aí. O que é que carece agora evoluir um pouquinho mais? O engajamento do cidadão nesse assunto que, isso é coisa do governo. Sim, isso é responsabilidade do governo, sem dúvida alguma. Mas o governo precisa e espera que esses retornos, essas retroalimentações venham da própria população. Então, esse engajamento é uma parte principal que ainda pode evoluir bastante. Agora, Renato, engajamento também, a gente está falando de coisa aqui tão complicada, de PPP, PPA, e assim, é difícil, né? Imagina para a dona de casa que quer só que desses 49 bilhões de reais que vão para a educação, que é substancial, né? Deve ser o PIB de alguns países aí. Tem a efetividade lá na ponta, que ele tenha uma escola bacana, que tenha cultura, que tenha resultado, principalmente no conteúdo do seu estudo. Quais são as ferramentas que você tem visto aqui no Brasil e fora do Brasil para que a gente possa dar mais transparência porque esse orçamento é muito distante do nosso dia a dia, né? É a Casa Legislativa, é o Palácio do Governo que fica lá, né? Quais são as ferramentas que a gente poderia e outros países têm usado de, por exemplo, saber que naquela escola, X reais foram investidos naquela escola e tantos reais vai para o professor e tantos reais... É um nível de detalhamento que não sei se a gente tem ainda, né? Não, perfeito. Aliás, a sua pergunta anterior trouxe uma informação também muito interessante, Jeremias, que é a ideia que a gente tem tentado avançar muito no Brasil, né, que é a tecnologia da informação associada a todos os processos de políticas públicas. Você trouxe o exemplo de Nova York, que é muito legal, mas também a gente tem o exemplo do Canadá, que é o governo do bolso, né, onde, teoricamente, o cidadão ele tem que conseguir resolver todos os seus problemas do governo através do seu aplicativo de celular. Então, um ótimo exemplo que você deu. Estou andando na rua, tem um buraco, tiro uma foto, geolocalização, isso é enviado automaticamente para o executivo, que tem um prazo para responder se aquele buraco vai ser tampado ou não, pelo menos ou qual grau de prioridade que ele está. E tudo isso faz parte dessa dinâmica, desse nome que você trouxe de transparência, né? E aí, a legislação, nossa legislação, ela traz transparência como um princípio, né? E a gente fala que a gente precisa avançar, né? Mais do que ser transparente, a gente tem que avançar talvez para o princípio da clareza, né? Então, não é só eu expor minhas contas públicas, né? Mas é fazer com que o cidadão saiba o que significa, por exemplo, como a gente comentou, né? Receita de capital. Então, o que é o capital, né? Então, a gente simplificar esses processos para que o cidadão entenda que a gente está falando de investimento, que significa a construção de uma escola, que significa aquisição de algum equipamento médico, né? E aí, para além disso, da gente simplificar essas palavras, que mesmo para nós especialistas, às vezes a gente se fica pegando no sigla e fala, mas o que é isso mesmo, né? Mais do que simplificar toda essa dinâmica, hoje a gente também trabalha muito com um conceito de transparência ativa. Então, qual é a ideia da transparência ativa? É que não é mais o cidadão também que precisa só recorrer ao portal do governo, aos painéis estatísticos que são disponibilizados, mas que o governo, como uma
boa-fé, vamos assim dizer, já que ele tem todos os dados do cidadão, seu telefone, seu e-mail, ele também comece a mandar para o cidadão informações sobre o serviço público a qual ele está. Então, mandar para a mãe de um adolescente, por exemplo, justamente isso como você mandou. Olha, a escola do seu filho recebe tantos recursos, tudo isso daqui é de professor, estamos com esse problema, né? Então, o Estado se antecipar a esse cidadão e instigar nele a vontade de se aprofundar nesses dados, né? De, poxa, se a escola do meu filho recebe tanto, por que isso? Poderia ser mais, poderia ser menos? Como isso está vinculado ao posto, né? Então, a gente precisa, de um lado, simplificar todos esses conceitos, né? Simplificar também a forma de acesso, para que o cidadão acesse pelo seu celular ou de uma maneira muito mais fácil, né? Lembrando que a gente tem vários públicos, os idosos, as crianças também, que têm esse mesmo direito de transparência. E, para além disso, o Estado se antecipar, o Estado fornecer dados para que o cidadão, então, também se interesse e participe mais, porque ele vai estar apropriado daquilo que o governo produz. Você quer ver 2 dicas importantes para você se interessar mais? Olha na nota fiscal quanto é que de tributo de R$100 é que é recolhido. Ou então, se você é trabalhador, olha no seu lerite e vê quanto que vai para o INSS. Todo mês você vai se incentivar a participar mais da política e cobrar mais das questões públicas para que elas sejam efetivas. Ricardo, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você falasse, dentro dos desafios para o próximo governador, ele tem que... É aquela história, né, de trocar... Como é que fala? Trocar o motor do avião em voo, né? Ele tem que cuidar, ele vai ter que cuidar da máquina pública, mas ele tem que tratar também de reformas estruturais, como a gente já viu que o Brasil vem passando, trabalhista, previdenciária e tributária, que é o que se espera. Como é que é esse desafio do governador dentro de São Paulo e também em sintonia com o governo federal, em sintonia aqui na casa, principalmente em relação a reformas estruturais, pensando aí mais a longo prazo, para que a gente tenha um orçamento mais efetivo? Olha, eu acho que a gente pode pegar como um exemplo a última reforma que a gente teve da Previdência, né, com as modificações que foram implementadas no nível federal e que acabaram por trazer uma série de possibilidades de alteração nos regimes próprios, por exemplo, de estados e municípios. Então, é interessante que o próprio governador participe. Normalmente ele tem uma assessoria parlamentar e legislativa, né, que cuida de alguns temas, por isso que eu falei da importância da pauta legislativa, esses primeiros 90 dias, porque o governo federal também será um novo governo, né? Então a gente imagina que o próprio governo federal vai, durante já o processo de transição ou de mudança das equipes, ele vai definir uma pauta prioritária. Muitas coisas são comentadas no processo de campanha eleitoral, mas ao chegar de frente ao desafio da gestão pública, muitas dessas coisas acabam sofrendo uma certa crítica, um crivo da realidade. Então, eu acho que o principal ponto para o próximo governador em termos de desafio, eu vou chamar de escolher bem as boas batalhas, né? Escolher bem as boas batalhas, coisas que dependem, por exemplo, do governo federal para que haja, por exemplo, uma decorrência no Estado, como a gente acabou de falar no início do programa, a própria reforma tributária ou esse movimento de reforma de uma forma mais ampla. Para isso é preciso entender o que de fato vai ter possibilidade de caminhar no plano federal, até para que ele programe e planeje quais vão ser as articulações e a discussão que ele vai promover com a sociedade do nosso Estado em relação a essas temáticas. Acho que isso é um ponto crucial. Mas uma decorrência que a gente não pode deixar de pensar é que qualquer que seja a proposta legislativa, e podem ser diversas áreas, a gente está falando de reformas que são reformas tributárias, tem reformas que já passaram da Previdência, mas tem alguns temas que talvez o governo do Estado possa se aprofundar e São Paulo, pela pujança que tem, ele pode liderar algumas discussões no plano nacional, né? Então, eu acredito que você criar um marco que permita deixar mais clara essa governança do setor público, essa iteração entre os elementos, por exemplo, todo o projeto de lei precisa de uma justificação. Então, nessa justificação, ela poderia, por exemplo, ter elementos de síntese das políticas públicas. Por outro lado, é claro para o cidadão, e acho que isso tem que ficar cada vez mais claro para ele, que não se trata de uma vontade do governante em querer pegar e coletar impostos. Se trata de uma necessidade que você tem, entre outras coisas, de manter os serviços essenciais para a própria sociedade, né? Então, agora, eu diria esse balanço entre o que vai ser considerado
essencial. E o que vai ser passível de discussão também é um debate que precisa ser ampliado com a sociedade. O que a gente percebe é que muitas vezes o Estado de São Paulo, ele acaba liderando ações e essas ações, por uma própria, eu diria, heterogeneidade do país, acabam não sendo levadas adiante. Não sei se você me entende, a gente tem uma situação particular, que é um Estado muito rico, mas o que a gente precisa é trabalhar situações aqui dentro do nosso próprio Estado que mostrem que a gente tem muitos São Paulos dentro de São Paulo, né? Então, eu tenho um São Paulo rico, eu tenho um São Paulo que não é tão rico assim, eu tenho um São Paulo que demanda mais de determinadas áreas, menos de outra. Então, eu acho que, nesse sentido, se o próximo governo encarar o desafio de olhar o nosso Estado com a complexidade que ele tem, eu acho que a gente consegue ter uma pauta muito melhor para discutir com os nossos irmãos da federação. E aí a gente consegue, sim, ter um papel maior de liderança, um papel maior de compartilhar os nossos conhecimentos e também aprender com as outras experiências. Por que não? Eu tenho situações aqui, a gente fala, né, do Estado de São Paulo, mas eu tenho comunidades que são isoladas aqui dentro do Estado. Por que não aprender com como é feito com as comunidades ribeirinhas para, por exemplo, levar serviços públicos para lá de forma mais eficaz? Então, eu acho que é nesse sentido. Não se trata só de liderar, mas se trata de participar de um debate nacional. Sim, esse debate vai, e outros a gente vai ter aqui, mas para os próximos programas, nosso tempo acabou. Queria agradecer bastante o Ricardo Bueno, ele é administrador e doutor em políticas públicas. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação. Marco Sticaroni, do Sinafresp, obrigado, nosso tempo acabou também, mas olha, quem sabe esse debate aí entra em ICMS, aí a gente vai ter que trazer você aqui para falar dos outros estados também, a briga vai ser boa, a briga não, a discussão, né? Estamos ansiosos e à disposição, sempre. Muito obrigado pela sua participação. E o Renato Eliseu, que é coordenador do LabGov, né? Laboratório, é isso? Laboratório de Gestão Governamental. De Gestão Governamental. Já fica convidado para os próximos aqui, porque os desafios para o próximo governador são muitos. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e queria fazer uma fala muito rápida. Sim. Já que a gente falou da importância da educação, por uma coincidência nessa mesa aqui, né? Tem um professor meu, que é o professor Ricardo, que a gente tive a oportunidade de estudar com ele no mestrado. Então, ver como estar aqui é uma evidência de que a educação é importante, que os professores são importantes, que os funcionários públicos todos são importantes e podem trazer transformações sociais. Então, e ele já está deixando esse legado para os filhos dele que ele citou aqui. Você tem quantos filhos? 2. Qual é o nome deles? É a Maia e o Joaquim. Joaquim, vão ser professores também pelo jeito do pai? Deve ser. Não sei. Aí depende deles. Mas vão estar bem encaminhados. E olha, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Outras discussões nesse tema virão. Obrigado pela sua participação. Até a próxima edição.